Olá, meu querido, minha querida. Quero compartilhar com você um texto bem conhecido que se encontra em Gálatas, capítulo 6, verso 7 em diante, que diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. Aqui Paulo nos dá um conselho que podemos dividir em 3 tópicos que eu acho maravilhoso, que primeiro ele começa falando de uma lei universal. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Essa é uma regra universal, querido, que rege todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Aquilo que a gente planta no nosso relacionamento, a gente vai colher. Na nossa vida profissional, a gente vai colher. E fazendo um adendo aqui interessante e importante, aquilo que a gente planta na nossa saúde também nós vamos colher. Nós temos muitos irmãos em Cristo, muitas das vezes partindo precocemente para a glória. E às vezes a gente acha que chegou a hora dele, o Senhor chamou, mas muitas das vezes nós antecipamos a nossa partida com o mau cuidado que nós temos com o nosso corpo. Cuidar do nosso corpo também é importante. Nós somos templo do Espírito. E nós devemos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. Se a gente não cuida bem do nosso corpo, a gente vai colher problemas lá na frente. Um dos mandamentos com promessa de vida longa é honrar pai e mãe. Então, se eu honro pai e mãe, eu vou ter vida longa. Se eu não honro, eu vou antecipar. Em Eclesiastes, Salomão diz: não sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Então, tudo aquilo que a gente planta em todas as áreas da nossa vida, a gente vai colher. Se você quer ser próspero, quer crescer financeiramente, você precisa se dedicar aos estudos, você precisa ser um bom profissional. Se você quer uma casa com harmonia, com alegria e paz, você precisa ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho. As nossas escolhas, as sementes que a gente planta, vai determinar o que nós vamos colher. E Paulo está dizendo que de Deus não se zomba. É uma zombaria a Deus achar que nós podemos colher aquilo que não plantamos. Tudo aquilo que a gente planta na nossa vida, a gente vai colher. Se você tem plantado uma vida desregrada, se alimentando mal, dormindo mal, com exageros, lá na frente você vai colher isso. Se você tem plantado briga, discórdia no seu relacionamento, grosserias, você vai colher isso lá na frente. Se você não quer estudar, se você não gosta de trabalhar, você vai colher isso lá na frente. E mediante essa lei de plantar e colher, Paulo nos dá o conselho mais importante daquilo que nós devemos plantar no versículo 8. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tudo que nós plantarmos nessa vida, nós iremos colher, mas cedo ou tarde nós iremos partir. E quando nós partirmos, aí virá a nossa colheita eterna daquilo que plantamos. Se plantamos uma vida dedicada à carne, então nós vamos colher a corrupção, a segunda morte, o lago que arde com fogo e enxofre. Se plantamos no Espírito uma vida de obediência e de fé em Deus, no seu Filho Jesus Cristo, que morreu para nos salvar e nos perdoar, e se nós andarmos em obediência à lei de Deus, não numa tentativa de nos salvarmos, porque não somos salvos pelas obras, mas se crermos em Cristo Jesus e pela fé andarmos em obediência, então nós colheremos a vida eterna. Apocalipse diz que os justos entrarão no seu descanso e as suas obras o acompanharão. Tudo aquilo que nós fazemos nessa vida vai ecoar na eternidade. Aquilo que plantamos hoje, nós vamos colher. E Paulo diz que aqueles que plantam na carne vão colher morte, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 3:23. Mas aqueles que plantam no Espírito vão colher a vida eterna. E ele termina no versículo 9 dizendo: E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. Precisamos perseverar nesse tempo de pandemia, nesses dias difíceis, devemos perseverar porque nós vamos colher aquilo que plantamos se não desistirmos. Que possamos ter boas sementes, que possamos plantar com sabedoria debaixo da direção de Deus, para que possamos ter uma boa colheita, tanto nesta vida, mas principalmente na vida futura. Que você medite nesta palavra e que Deus te abençoe, meu amado e minha amada, em nome de Jesus.